IA não tem envergadura moral de tomar nenhuma decisão, porque ela não é um ser, ela é simplesmente uma máquina da qual analisa as coisas de maneira técnica, de maneira lógica, sem entender o contexto humano da coisa, porque, afinal de contas, estamos lidando com uma máquina, não com o ser humano, né? Eu sou o Vitor, o Samuel do Cop, eu já gerei mais de R$ 500 mil em vendas para os meus clientes, né? Sou pai atípico, católico e aluno do professor Olavo de Carvalho, e essa semana estou tentando entender como é que a carta, né, do Papa Leão XIV, a Magnífica Humanitas, ela vai impactar no futuro da IA e dessa toda a revolução que nós estamos tendo, né, e tentar trazer para você esse futuro, né? Já se inscreva nesse canal, já ativa o sininho, porque semana inteira nós iremos falar sobre este assunto. E o ponto que eu quero trazer hoje é a questão da moralidade, né? Uma das coisas que que o Papa apontou na sua carta, né, que muitas decisões estão sendo tomadas de maneira amoral, né, pelas IAs, né, decisões de, por exemplo, quem tem acesso a certos questões de saúde, quem vai ser demitido ou não, né, do trabalho, quem pode fazer tais coisas ou não, né, e até decisões militares, né, uma coisa que o Papa ele enfatizou muito é a questão do uso militar, né, o exemplo que ficou mais famoso nesse ano foi o ataque à escola lá no Irã, né, o ataque dos Estados Unidos e Israel, né, que o Cloud da Anthropic tomou a decisão de atacar aquela escola, né, porque não teve revisão humana, porque, segundo, né, que foi apurado, os dados estavam desatualizados do banco de dados do Pentágono, mas tinha um problema também, porque aquilo era uma base militar que foi desativado uma parte para virar uma escola. O ataque foi na base militar que ainda existia, que ainda existe, né? Existia, né? Porque já foi destruída. Porém, esse ataque refletiu na escola e tem aquela questão também do que os países árabes usam, né? Eles usam instalações militares, instalações de armas perto de escola, perto de hospitais, ou até no próprio estado, até na própria escola, para quando o ataque acontecer, ter uma comoção geral sobre isso. Porém, se há uma revisão humana, o ataque poderia acontecer de uma outra forma, né? Para que aquela escola, o máximo possível, para que aquela escola não fosse atingida. De qualquer forma, foi uma tragédia, mas isso ilustra, né, sobre toda essa questão de que a IA, ela não tem sentimento. A IA, ela pode, né, manipular os nossos sentimentos através da questão lógica, né, fazendo parecer que ela gosta da gente e ela quer nos ajudar, né? Por exemplo, somente no começo, né, as LLMs, elas faziam de tudo para te elogiar, para te transformar num gênio, né? Então, qualquer coisa que você escrevia, né, para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini, eles te elogiavam, falavam, nossa, você é incrível, né? Suas ideias são fantásticas, você é o melhor cara do mundo. No final das contas, né, você só era mais um burro sendo afagado por uma máquina, né? E o próprio o Dawkins, né, o Richard Dawkins, ele caiu nessa armadilha, né, achando que a Cláudia, né, como ele batizou o Claude, estava tendo conversas profundas, filosóficas com ele, porém a questão da programação, né, a IA, ela não tem, por mais que o Crisola, né, que foi um dos advisors para técnicos, né, para o Papa escrever a encíclica, ele fale que a IA é basicamente como se fosse um campo fértil no qual você planta alguma coisa, só que ela é quem germina as coisas, né, de maneira autônoma. É muito difícil acreditar porque para isso precisaria de um ser, entendeu? De um ser vivo atuando, né? De uma vida atuando. Isso não existe dentro das máquinas. As máquinas, elas são feitas por energia e elas são feitas por códigos, né? E os códigos são lógicos, né? Basicamente, a arquitetura dos códigos. Então, é difícil a gente cair nessa, quer dizer, se você parar para pensar um pouco. Porém, é fácil você ser manipulado, né? Através de palavras bonitas, né? Ou certas inserções, ou certos comandos, né? Que é o tal do espelho, né? Como eu falei nas outras semanas, né? O jogo da imitação, né? Que a IA faz muito bem. Isso faz com que a gente ache que ela também
possa pensar moralmente e tomar decisões morais. A gente acaba delegando certas coisas que a gente não deveria delegar, no final das contas, né? Por exemplo, a questão dos layoffs, né, que muitas empresas estão fazendo mesmo. É claro que muita gente vai se arrepender, né, disso daqui a pouco, porém esses layoffs estão acontecendo, muita gente está sendo demitida para ser substituído por IA, né? E tem muita gente que está começando a usar IA no trabalho para basicamente daqui a 2 meses não precisar mais dela. A IA fazer tudo. E as pessoas, né? Só que aí tem a questão também, né? De não ter como parar, né? Porque toda revolução ela gera isso. Ela inutiliza certas coisas para que as pessoas possam ir para um outro caminho, né? Não adianta também a gente querer, vamos parar tudo e tal, né? Só que a gente tem que entender que, no final das contas, a decisão é humana. A decisão ela não pode ser terceirizada, a responsabilidade da decisão não pode ser terceirizada para uma máquina e dizer, não, mas foi a máquina que falou, não foi a IA que falou, foi o Gemini que falou. Né? Por exemplo, se ela falar que você deve matar o seu pai, porque o seu pai te xingou ontem na mesa de jantar, você chegar e falar depois no júri e falar, não, mas quem me fez fazer isso foi o ChatGPT, né? Não fui eu. Não adianta, porque a decisão é sua no final das contas, né? Você que tem que fazer o julgamento moral, né? E isso é um problema porque muita gente está entregando a IA toda a questão dessas decisões para que o peso para a pessoa seja menor. Para que você fale, não, mas eu estou tomando uma decisão lógica, não estou tomando uma decisão com base no sentimento, estou tomando uma decisão com base nos dados, né? E você acaba criando toda essa barreira para tomar decisões difíceis, ruins, que poderiam ser tomadas de outra forma, se você parar para pensar. Porque muitas coisas que a IA me entrega, uma coisa que exercício que eu faço desde o começo, né? Deixa eu falar, cara, isso aqui tá alguma coisa errada, né? Até na própria lógica da questão, né? Aí eu tenho que ver se eu dei o dado errado, se eu dei o comando errado, se eu falei de maneira errada, se eu não dei o contexto, o arquivo, se tá mais bagunçado. Aí, depois que eu julgo isso, que eu tomo uma decisão, não baseado no que ela me dá automaticamente. Porque, cara, no final das contas, a gente tem várias responsabilidades que a IA nunca vai ter, nunca vai conseguir, porque ela não é um ser. Por mais que por mais que os técnicos tentem dizer que sim, que ela é um ser autônomo, ela não é um ser autônomo. Ela sempre vai ter uma programação e sempre vai ter que ter um ser humano que vai colocar os dados e organizar da maneira que ela possa entender e falar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Então, essa terceirização da consciência, ela é um perigo que todos nós corremos, não só as grandes empresas, mas todos nós corremos, e nós devemos parar para pensar nisso. Então, o que você tem feito na sua utilização da IA diária? Você tem essa consciência de que você tem que ter a decisão final, você tem que ser a parte consciente da coisa, não a IA, porque ela não é consciente, ela trabalha só no mundo da lógica, ela não trabalha no mundo metafísico, no mundo da percepção, no mundo da moral, né? Coloca aqui nos comentários, né, o que vocês acham, como é que vocês têm usado a IA, para nós conversarmos sobre isso, né, e amanhã nós iremos falar como o SEO, né, a maneira de procurar na internet está mudando e como o algoritmo, junto com os governos, podem fazer com que a gente fique cada vez mais à mão deles e como fugir disso. Gente, muito obrigado, um abraço, fui.